Não podemos perder de vista que existem diferenças funcionais bastante interessantes sob o ponto de vista da reação do organismo do animal diante de uma estimulação simpática ou uma estimulação parasimpática. Então, basicamente, já sabemos que o sistema nervoso simpático é relacionado com luta e fuga, tem como principal neurotransmissor a adrenalina, mas veremos que não é o único neurotransmissor com possibilidade de funcionamento e ação durante a sua atividade. E também já antecipamos que o sistema nervoso parasimpático seria o sistema de reação para a digestão, para o relaxamento do animal, e que o neurotransmissor é a acetilcolina. Importante, antes de mais nada, nós considerarmos que existem órgãos que não dispõem dos dois sistemas, simpático e parasimpático. E o que se observa é que há algumas regiões, embora a maioria receba inervação de ambos, há regiões que recebem estimulação exclusivamente simpática. Nessa imagem mostra o sistema nervoso central e uma fibra parasimpática colinérgica com capacidade, então, de determinar uma redução do trabalho cardíaco. E, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar uma fibra simpática adrenérgica, saindo, então, daquela coluna paravertebral ou cadeia paravertebral ganglionar simpática, com direção igualmente ao coração, enquanto um promove a bradicardia, que é a redução do batimento cardíaco, o estímulo adrenérgico será aquele, então, que aumenta a frequência e a força de contração do coração. Quais são, então, as regiões onde a estimulação é exclusivamente simpática? E aí nós podemos citar a medula da adrenal, os músculos piloeretores, as glândulas sudoríparas, tanto as apócrinas quanto as écrinas, sendo que há uma diferença. A apócrina é aquela que, quando tem a sua secreção, perde uma parte da sua estrutura, e a écrina é aquela que, ao produzir a sua secreção, não perde parte de sua estrutura. Ocorre uma transsudação apenas do seu conteúdo. As apócrinas, que a gente encontra na superfície corporal, na pele de bovinos, equinos, bovinos, caprinos e cães, elas dispõem de estimulação exclusivamente simpática. Da mesma forma, essas glândulas écrinas, agora da superfície corporal humana, assim como dos coxins, aquelas duas almofadinhas que a gente encontra nos membros traseiros e aquelas no membro dianteiro, chamadas de coxim, tanto em cão quanto em gato, novamente, vamos encontrar ali glândulas sudoríparas. Diga-se de passagem, cães e gatos é a única região que nós encontramos as glândulas sudoríparas. Elas são do tipo écrinas e não têm influência do parasimpático. Nesse local, a estimulação, como estamos vendo, é exclusivamente simpática. E vamos encontrar estimulação exclusivamente simpática nos vasos sanguíneos dos músculos esqueléticos. Daí, então, a grande importância do sistema nervoso simpático para que haja um bom sistema de funcionamento da musculatura esquelética, já que é extremamente importante para a luta e fuga. Na medula da adrenal, nos músculos piloeretores e nas glândulas apócrinas da superfície corporal de bovino, equino, ovino, caprino e cão, além de ser exclusivamente simpática, a liberação é de adrenalina. Então se diz que as fibras são simpático-adrenérgicas. No caso dos músculos piloeretores, igualmente as fibras envolvidas são simpático-adrenérgicas. No entanto, quando se pensa ou se considera as apócrinas, as glândulas sudoríparas apócrinas, nós vamos observar, no caso de bovino, equino, ovino, caprino e cão, que ela é simpático, mas a liberação já é de noradrenalina. Então se diz que ela é simpático noradrenérgica. E no caso dos equinos, diferentemente dos demais animais, ela além de ser simpática, exclusivamente simpática, ela libera adrenalina. Então ela é simpático e adrenérgica. Já as écrinas, né, da superfície corporal humana e os coxins dos cães e gatos, além de ser exclusivamente simpática, por exceção, elas liberam acetilcolina. Então, as fibras são consideradas como simpático-colinérgicas. Então, aquela pequena secreção que a gente observa no coxim plantar e palmar dos cães e dos gatos, que não tem relação com termorregulação, apesar de ser
uma glândula sudorípara. Ela tem uma relação principalmente com garantir maior aderência para que esse animal, nas superfícies lisas, tenha um pouco mais de aderência com o solo. E também vamos observar que, no caso dos vasos sanguíneos do músculo esquelético, as fibras que inervam, elas são do tipo simpático-colinérgicas. Então, acetilcolina, como inclusive vocês observaram enquanto estudaram a placa motora, o funcionamento da contração muscular, o neurotransmissor era acetilcolina. E aqui a gente observa então que faz parte do sistema nervoso simpático. Então, como dito anteriormente, apesar das fibras adrenérgicas e noradrenérgicas serem as principais no sistema nervoso simpático, há situações que nós vamos tratar então como exceções, aonde a estimulação também ocorre por acetilcolina. Então, há também atividade colinérgica. Essa ilustração, ela sintetiza todas as possibilidades que nós temos em relação à liberação de neurotransmissor. Nesse segmento aqui, nós observamos o sistema nervoso somático, que é o que nós estudamos como sistema nervoso voluntário. E nesse segmento, nós vamos encontrar as informações sobre o sistema nervoso autônomo. Como nós vimos no sistema nervoso somático, as fibras musculares, elas reagem à presença da acetilcolina. Eu tenho um único neurônio eferente e ele é liberador do neurotransmissor acetilcolina, que atua então no músculo esquelético. Isso foi o que nós estudamos quando falamos em reflexos musculares, reflexos proprioceptivos, esteroceptivos, ou seja, aqueles relacionados com musculatura esquelética. O que nós estamos vendo hoje aqui é o sistema nervoso autônomo. E nós temos então dois componentes, um parasimpático e o outro simpático. Como nós identificamos anteriormente, no sistema nervoso, tanto simpático quanto parasimpático, eu tenho uma fibra pré-ganglionar e uma fibra pós-ganglionar. Então aqui é uma fibra pré-ganglionar do parasimpático e uma fibra pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático. O que nós observamos com relação ao neurotransmissor envolvido? Só existe liberação de acetilcolina pelo neurônio pré-ganglionar. Assim como o neurônio pós-ganglionar também só secreta acetilcolina. Então eu posso dizer que tanto fibra pré-ganglionar quanto pós-ganglionar parasimpática são do tipo colinérgicas. Quando eu observo o sistema nervoso simpático, o ilustrador ele desenhou três possibilidades. Nas três possibilidades, a gente vai observar que o neurotransmissor é sempre a acetilcolina. Então, eu posso dizer que todas as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso simpático são naturalmente colinérgicas. Quando eu penso na fibra pós-ganglionar, então tem três situações aqui desenhadas, eu observo que existe fibra do sistema nervoso autônomo simpático pós-ganglionar e colinérgica, que libera acetilcolina. Outras liberam a epinefrina e adrenalina é a mesma coisa, e norepinefrina e noradrenalina é a mesma coisa. Então eu vou observar que existem fibras pós-ganglionares simpáticas liberadoras de adrenalina e existem liberadoras de noradrenalina. Então norepinefrina. Perfeito? Essa acetilcolina do sistema nervoso parasimpático vai, então, ter uma relação com as células, ela vai ser liberada e vai promover ações em glândulas exócrinas, no músculo liso, nas vias gastrointestinais, vai alterar a frequência cardíaca. Da mesma forma, o simpático também vai atuar em cima de glândulas sudoríparas exclusivamente, vai atuar em cima dos vasos sanguíneos do músculo esquelético, vemos que faz parte de uma exceção, inclusive, que a fibra é colinérgica e atua na parte vascular do músculo esquelético, e vamos encontrar a norepinefrina, basicamente fazendo estimulação ou inibição de vísceras, como o baço, o coração, os vasos sanguíneos, musculatura lisa das vias gastrointestinais, das vias respiratórias e brônquicas. Não vamos esquecer das nossas exceções. Então, eu poderia dizer que todas as fibras do parasimpático são pré-ganglionares são colinérgicas e todas as fibras pós-ganglionares são colinérgicas. No sistema nervoso simpático, eu posso dizer que todas as fibras pré-ganglionares são colinérgicas e tenho variações
quanto à liberação da pós-ganglionar. Basicamente, a liberação de acetilcolina pela fibra pós-ganglionar vai ocorrer nas glândulas sudoríparas équneas da superfície corporal de humanos e o coxim plantar de cães e gatos, assim como a maioria dos vasos do organismo, e principalmente os vasos sanguíneos do músculo esquelético. As liberadoras de norepinefrina, de noradrenalina, são as glândulas sudoríparas, que têm estimulação exclusivamente simpática, então, como vimos, são as glândulas sudoríparas apócrinas da superfície corporal da grande maioria dos animais. E vamos ver também que os piloeretores, ou já vimos que os piloeretores também têm uma estimulação exclusivamente simpática e do tipo adrenérgica. Os receptores é a parte importante também do nosso estudo, do nosso conhecimento. No entanto, isso será melhor abordado na disciplina de farmacologia veterinária, aonde será extremamente importante a identificação desses diferentes receptores adrenérgicos, haja vista a grande quantidade de fármacos e moléculas que têm ação específica sobre esses receptores. Basicamente, os receptores adrenérgicos são do tipo alfa e beta, subdivididos em alfa-1 e alfa-2. Alfa-1 ainda tem uma subdivisão em 1A, 1B, 1D, né? Alfa-2, os receptores alfa-2 já tem alfa-2A, alfa-2B, alfa-2C, e há sempre modificação nessa classificação, e isso aí, como disse, vai ser mais um objeto de estudo da farmacologia. Com relação aos receptores colinérgicos, nós vamos observar que existem dois tipos, os receptores nicotínicos e os muscarínicos. Os receptores nicotínicos, eles estão na sinapse entre o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso simpático e assim como no parasimpático, e também nas membranas das fibras musculares esqueléticas no nível da junção neuromuscular. Então, eu encontro receptor nicotínico também na parede da célula muscular esquelética. Já os receptores muscarínicos, são esses dois, eu vou encontrar em todas as células efetoras que são estimuladas pelos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, assim como os neurônios pós-ganglionares colinérgicos do sistema nervoso simpático. Vamos ver na farmacologia que a atropina tem a possibilidade de bloquear o receptor muscarínico e, com isso, há uma inatividade muscular. Da mesma forma, o curare tem o efeito sobre os nicotínicos. Essas duas drogas são esses dois efeitos, atropínico e curarínico, vão ser considerados na farmacologia. Importante nós considerarmos que existem particularidades. Então, por exemplo, existe uma inervação também parasimpática nos vasos da pele de humano, o que seria aí uma exceção. A inervação dos vasos da pele de humanos são naturalmente simpáticas e dos outros animais. Existem receptores adrenérgicos das glândulas sudoríparas apócrinas em bovinos, ovinos, caprinos e cães, e nesse caso vocês vão observar que vai ser do tipo alfa-adrenérgico. Já no equino, o tipo encontrado de receptor adrenérgico já é um beta-2 ou beta-2 adrenérgico. É importante essas particularidades porque, dependendo do fármaco que você utiliza no bovino, você tem uma resposta. E esse mesmo fármaco, se utilizado no equino, ele tem uma resposta em termos de sudorese muito mais expressiva. Então, isso é importante considerar nas particularidades. Da mesma forma, a literatura traz para a gente a resposta dos tecidos alvos em relação à catecolamina. Catecolamina significa adrenalina e noradrenalina. Então, as aminas são catecolaminas. E é interessante, né, considerar ou sempre lembrar que existem receptores e esses receptores adrenérgicos, por exemplo, no sistema vascular eu encontro o beta-1, o alfa-2 e o beta-2. E se nós observarmos, o beta-1 está relacionado com o aumento da frequência cardíaca e maior contratilidade, aumento da velocidade de condução. Já os alfa-2 fazem vasoconstrição. E o beta-2 faz a vasodilatação das arteríolas dos músculos esqueléticos, artérias coronárias e todas as veias. Então é importante reconhecer quais são os receptores adrenérgicos envolvidos em cada sistema,
por conta da necessidade de você, muitas vezes, intervir com o uso de fármacos e moléculas que vão garantir uma estabilidade no organismo desse animal até que ele tenha condição de recuperar de uma determinada patologia que seja transitória. Ou mesmo o uso contínuo, quando essa doença sai da característica da aguda e se torna uma doença crônica. Se observar no que se refere à vesícula urinária, hoje a gente tem preferência de dizer vesícula urinária e não bexiga urinária, nós vamos ter alfa 2 e beta 2. Observe que alfa 2 leva à contração do esfíncter, com isso então há uma retenção da urina na bexiga ou na vesícula urinária, já o beta 2 ele faz o relaxamento do músculo detrusor, o que significa dizer que essa é uma ação importante num dado momento. E dependendo do tipo de fármaco que você utiliza, ou você tem a contração, ou você tem o relaxamento. Assim como no útero, alfa 2 leva à contração e beta 2 leva ao relaxamento. Perfeito? Então isso é importante a gente ter sempre em vista que os alvos, né, o receptor, o tipo de receptor envolvido no tecido-alvo, ele vai significar respostas diferentes e, como disse, importante na hora do tratamento desse animal. Finalmente, né, não podemos deixar de considerar e lembrar que os nervos espinhais e os nervos cranianos são extremamente importantes para que haja o bom funcionamento do sistema nervoso autônomo. Quem são? Né, porque são as vias que conduzem, né, as informações que vêm da periferia para o sistema nervoso central para que haja uma resposta. Então, são vias que conduzem os nervos espinhais e cranianos, eles são então as vias que vão conduzir os componentes aferentes, eles dispõem de componentes aferentes viscerais que vão perceber determinadas situações, determinadas nuances a partir das substâncias que são produzidas lá no nível periférico e vão despolarizar e levar essa informação ao sistema nervoso central. Por outro lado, esses mesmos nervos espinhais e cranianos vão ser as vias, vão ser o local, né, a estrutura em que vai ser utilizado, né, para que as respostas, né, sejam trazidas do nível central pelos componentes eferentes viscerais, indo então ao órgão efetor. E como sabemos, são principalmente musculatura lisa, musculatura cardíaca e as glândulas. É isso que nós temos para esse momento. Espero que tenha sido de fácil entendimento.